É isso, estamos começando mais um episódio do Até Posso Podcast e hoje estamos aqui com ele, que é gestor de projetos e diretor de conteúdo, Bruno Menezes. Muito obrigado pela sua presença, uma honra ter você aqui. E eu já queria começar entendendo o que é um gestor de projetos e um diretor de conteúdo. Cara, é tanta coisa que se a gente fosse destrinchar item por item, seria, acho que, um podcast só pra isso, mas de modo geral... é esse. Mas de modo geral, hoje, assim, óbvio que cada empresa, cada universo, cada criador, porque eu trabalho com criadores, eu trabalho com empresas, eu trabalho com grupos, né, que envolvem criadores e empresas, iniciativas, assim, próprias, e cada empresa tem sua regra e até onde a direção e a gestão vão, óbvio. Mas, de modo geral, assim, a gestão é você fazer todo aquele sistema solar que envolve a criação de conteúdo dançar conforme uma música, né, conforme um ritmo, e fazer com que as coisas andem e tudo funcione. E a parte mais difícil, que é os seres humanos se comunicarem e se acordarem e fazer as coisas todas já acontecerem. E a direção, de modo geral, uma direção não cênica, uma direção de um projeto, ela está muito no sentido literal da palavra, de para onde queremos ir com esse projeto, né? E eu, quando estou fazendo esse tipo de trabalho, que é uma direção e também uma gestão, né, que nem sempre eu faço os dois ao mesmo tempo, requer trazer e se unir às pessoas que vão dar a maior tração, a maior orientação para aquele projeto chegar no objetivo fim dele. Então, exemplo, né, para a gente não falar só de forma subjetiva. Se a gente tem um projeto como a gente tem, né, um projeto de board games, né, como a gente tem, eu faço parte de um, inclusive, a gente chamar pessoas que apresenta, o outro escreve, o outro... a outra pessoa vai fazer uma gestão da parte da pós-produção, aí um direcionamento para como o comercial vai trabalhar com aquele projeto, porque aquele projeto quer chegar no tal lugar. E também com relação à audiência, né, que faz toda a diferença de em que audiência queremos chegar. A gente vai conectando pessoas de modo a conseguir fazer com que aquele projeto, ideia, iniciativa, ação, chegue no objetivo fim dela. Ou seja, é muita coisa. Em suma, praticamente trabalhar com pessoas, né? E ter ideias e estar sempre renovando as ideias de para onde a gente quer ir, como a gente vai chegar naquele lugar e o que a gente vai fazer quando chegar. E da onde vêm essas ideias e quem define isso? É o criador? É a empresa? É você? Como é que se dá essa junção de elementos e que elementos são esses desse sistema solar que você disse que tem que juntar nesse projeto de board games, por exemplo? Qual é o nome do projeto? De Quem é a Vez. De Quem é a Vez. Que é com Rafael Studart. Então, nesse De Quem é a Vez, quais foram os elementos que você teve que juntar e de onde nasceram as coisas para você ir conseguindo botar cada pecinha no seu lugar e fazer isso tudo funcionar? Com o canal e o conteúdo em si, né, do canal e a produção semanal ou mensal de conteúdo, a gente tem, por exemplo, o criador que está ali apresentando e, nesse caso, roteirizando, mas ele poderia não estar roteirizando. Mas ele é o dono do projeto, ele que trouxe isso para você, ele teve a ideia, vou criar esse conteúdo, vou procurar o Bruno enquanto gestor para me ajudar a desenvolver isso. Basicamente isso, e a gente... Aí eu falei, beleza, vamos achar formas de colocar isso no mundo. E o que a gente precisa para colocar no mundo? A gente precisa de estúdio, porque o projeto ele requer estúdio, são pessoas jogando numa mesa de board games, né? Então precisa de mais de uma câmera para fazer uma coisa legal. A gente precisa de pós-produção,
ou seja, uma produtora não só para filmar, como uma para editar. Design, ou seja, também um braço de design. Áudio, ou seja, fazer toda a história que é sound design, trilha sonora, essas coisas todas. E, por último, como a gente vai sustentabilizar. E aí vão para vários outros aspectos do comercial, de, vamos colocar esse projeto na mão de pessoas que possam vender o projeto, né? E eu fico fazendo esse árduo trabalho de achar pessoas e achar modos ou sustentabilizar meios para que esses projetos consigam continuar seguindo, né? E até mesmo dentro desse próprio universo, a gente já também teve uma empreitada de produzir um jogo. Assim, não só falar dos jogos, mas também produzir um jogo. Criar um jogo do zero. Vamos inventar um jogo. Exato. E aí a gente conectou pessoas para desenvolver que assim, nesse caso foi um jogo de cartas e a gente chamou uma empresa de produção de roteiro e produção criativa mesmo, né? Para fazer o jogo acontecer. Porque eram 500 cartas, ou seja, tinha que escrever muita coisa legal com o senso de humor do jogo e tudo mais para fazer a coisa acontecer. E a gente também plugou uma equipe de design ou pessoas de design, que às vezes nem é equipe, nem é empresa, são uma pessoa que a gente pluga e vambora. Para depois plugar um parceiro para produzir e imprimir as cartas, fazer tudo, protótipo, etc, etc. E aí a gente falou, mas tudo isso é muito caro, né? Fazer isso tudo é muito caro. E aí a gente falou, beleza, então vamos usar a nossa máquina, que é uma máquina, inclusive, bem humilde, que é o canal, a produção de conteúdo, o público que já há, o mini público, o mini universo que já há ali, para a gente conseguir financiar isso. E aí a gente fez um financiamento coletivo, que é uma das diversas possibilidades da qual a gente consegue sustentabilizar algo. Tá, mas só para ficar claro, esse subproduto, que é o jogo físico que foi criado, foi através desse financiamento coletivo. Mas pelo que você falou, o canal ele se sustenta através de publicidade, de acordos comerciais. Visualização, aquela imagem que a gente tem de se o meu vídeo for muito visto, eu consigo sustentar, consigo ganhar dinheiro com isso. Nesse caso, não se aplica ou se aplica é uma renda que faz uma diferença? Qual é o peso que isso tem? Então, para ganhos com AdSense, geralmente, tá? Não é uma regra. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com 15 anos de trabalho de YouTube, é que não existe regra. Cada público é um público, cada tipo de vídeo é um tipo de vídeo, cada canal é um micro-universo, então não tem como a gente falar que vídeos de nicho, de canais de nicho, vão dar retorno em AdSense. Ou não, ou vai ser mais ou menos. Ou seja, é muito particular. Eu diria que é a coisa mais particular que eu já vi na minha vida, porque nenhuma regra praticamente se adequa a nenhuma outra situação. E tem muito charlatão na internet falando disso, de tipo, não, e você compra o meu método e o seu canal vai bombar e você vai monetizar, etc. E é tudo mentira. É absolutamente mentira. E o cara vive de vender o método e o canal dele não monetiza nada, né? Exatamente. Ele ganha dinheiro dizendo como você tem que fazer. Dizendo como você tem que ganhar dinheiro, mas na verdade, ninguém vai conseguir fazer uma reclamação de, olha, eu fiz aqui, apliquei e não deu certo. Enfim, charlatões da internet, o que mais tem. Por isso que eu falo assim, eu não tenho a chave para o sucesso. Eu tenho a chave do fracasso. Porque a gente já tentou muita coisa ao longo desses muitos anos de trabalho. Então, isso facilita em alguns pontos, assim, de tipo, não vamos por esse caminho, porque esse caminho aqui, a gente já sabe que não vai dar em nada. Porque a gente já tentou até mais de uma vez e não deu em nada. Agora, a chave do sucesso ninguém tem. Qual a sua formação para poder ter essa visão estratégica e conectar tudo isso? Você fez administração ou se eu quero ser um gestor, um diretor de conteúdo, um Bruno Menezes... um Severino do em que eu devo investir em termos de formação? Eu estudei muito administração, estudei muito plano de negócios, ver os planos de negócios mais loucos do mundo, né?
Audiovisual, naturalmente, porque muito do nosso trabalho passa por otimizar a produção de audiovisual, né? Fazer com que ela seja mais simples e barata, porque a gente bem vive um universo muito independente, né? A gente não tem grandes corporações bancando e financiando e investindo com investidores e ações, etc. Para as iniciativas de pessoas comuns, né? Isso você diria que é só no mercado brasileiro ou no mundo todo funciona Eu acho assim? que no mundo todo, assim, eu acho que, assim, eu já vi muitos casos de canais e iniciativas de criação, assim, da creator economy, assim, de modo geral. Começando assim, despretensiosamente, como uma coisa simples, que era um passatempo e tudo mais, e aí daqui a pouco elas viraram uma coisa gigantesca. Mas eu acho que em termos de estudo, eu sou um cara que gosta muito de estudar, até hoje eu estudo muito. Tô sempre comprando curso, vendo coisa. Curso online de como fazer dinheiro Como na fazer dinheiro na internet. internet. Mas eu gosto muito e, assim, eu pelo menos estudei muito administração, gestão, plano de negócios, audiovisual, tanto a parte narrativa quanto a parte técnica, porque a parte técnica é uma coisa que frequentemente encarece muito. E também uma parte que eu tenho estudado muito ultimamente, que é a análise estatística, interpretação de gráficos, comportamento do consumidor e tudo mais, porque, bem ou mal, de alguma forma você, com aqueles dados ali muito loucos que as plataformas dão pra gente, de uma forma muito mal estruturada, assim, porque aquilo ali tá ali para milhões de criadores. Agora pergunta quem sabe lidar com aquilo. Praticamente ninguém. É uma quantidade muito pequena para falar, beleza, eu sei entender isso aqui, sei tomar decisões, sei dar o próximo passo de acordo com o que está acontecendo aqui nesse bando de amontoado de números. E na hora que você vira um diretor de conteúdo e fala, isso vai ao ar, isso não vai, isso aqui é legal de fazer, quando você está conversando com os criadores, gerenciando os projetos, como é que você aplica isso no dia a dia e como é que você chegou nesse lugar? Então, aí, por conta de trabalhar muito tempo com criadores de conteúdo, produção de conteúdo, canais, deixar a produção de conteúdo mais inteligente, né, de modo sustentável, eu comecei a trabalhar para marcas. E aí, o pessoal do Google me chamou para conversar e para desenvolver coisas e tudo mais, etc. E aí eu comecei a ter contato com canais de marcas através do Google, em primeiro lugar. E aí era só assim, fazendo coisas com criadores e marcas e beleza. E eu ia entendendo ali o que a marca queria, o que o criador fazia e beleza. Sempre com a cabeça convicta de dá pra gente fazer alguma coisa que não fique pastelão e que não descaracterize, né, o que o criador goste ou queira fazer e que passe uma mensagem legal da marca e tudo mais. Lições que eu aprendi muito com o Porta dos Fundos, assim, que eles nunca gostavam de descaracterizar a produção do conteúdo, a forma como o conteúdo ia, porque a marca queria fazer um negócio engessado. Isso foi bem legal de assistir, aprender. Era uma aula todo dia para mim, assim. E aí, ok, a gente começou a pensar em coisas, pensar em projetos para as marcas. Fiz isso durante alguns bons anos, inclusive quase que diariamente no YouTube Space Rio, que era um dos lugares que o Google tinha, né, para fazer essa conexão marcas-criadores, né? E posteriormente, atualmente também trabalhando diretamente para marcas, fazendo projetos e indo entregar para elas, assim. Então, a gente, em determinado momento, começou a entender que as marcas queriam algo mais... Muitas marcas, não todas, né? Queriam algo mais despretensioso, algo que não tivesse aqueles chavões de textão de publicidade. E aí a gente falou, pô, acho que esse é o nosso caminho, porque já que a gente já está dentro desse universo de criadores, eu já me entendo com os criadores de conteúdo, sei um pouco das dores,
Beleza. A gente começou a criar projetos para atingir essas marcas. E aí a gente já fez aí, ao longo de talvez 10 anos, enfim, muitos projetos, talvez mais de 100 projetos, fazendo com que esse tom aí fosse o mais afinado possível. E você acha que é uma tendência cada vez maior hoje em dia das marcas serem os próprios criadores de conteúdo? Eu já conheço algumas marcas. Pode citar algum exemplo? Não sei se você pode, até Não por uma posso. questão contratual, mas... Não, posso. Assim, eu vejo marcas que... Assim, a Ubisoft Brasil é uma marca criadora de conteúdo mesmo. Ela não só é uma criadora de conteúdo, mas ela tem um canal de conteúdo. Assim, para mim eu não lembro alguma outra marca que tem um canal na Samsung TV Plus, na LG Channels, etc, Roku, essas coisas. Não lembro, não me vem à cabeça. Talvez tenha, mas eu colocaria em primeiro lugar aí. E é uma das marcas que eu mais me relaciono, talvez por conta disso, né? Muito. Mas eu tenho cases também muito legais do Casa de Verdade, que é um canal de uma marca junto com uma agência, né? Ou seja, não é o canal da marca, mas é um canal para a marca. Não é uma comunicação institucional, né? Não é institucional. É uma produção de conteúdo suportada pela marca. Exatamente. Tipo isso, e no final das contas a marca vende os produtos dela lá, exibe os produtos dela lá, e legal, lindo, maravilhoso. É um casezaço de sucesso no mercado. E tem alguns outros, assim, não me vem à cabeça de imediato, mas a gente vê muitas coisas, assim, de marcas se aliando também a times de esportes e fazendo com que aquilo ali seja o lugar dela. E aí você coloca aí um time, né, da Red Bull, por exemplo, um time de futebol da Red Bull. Então, pronto, a gente está começando a ver as marcas indo para outros lugares, criando conteúdo, fazendo coisas que estão completamente fora do core business dela. Você acha, né? que pode ser um movimento também que... Às vezes a gente até começa a ver alguma coisa, essa collab entre as marcas, por exemplo, Sim, Carmed com Coca-Cola. Isso acho que a forma como estão fazendo para também beliscar uma bolha aqui, outra ali, sabe? Porque a galera de estatística, de BI, né, de inteligência, de análise de dados e gráficos e públicos e comportamento do consumidor, detectou, teve uma ideia, enfim. Mas na internet, comunicação de massa cai lá no lugar do humor que eu ia falar. Que o humor, ele tem uma proposta meio assim, beleza, para todo mundo achar graça, né? Só que é muito ingrato, porque é muito fácil o humor cair na comunicação de massa e ser muito rejeitado, sabe? Que é o que a gente vê acontecendo aí muitas vezes. Pega um corte de um show que um cara fez para um público específico, num momento específico, 2, 3 anos depois, isso vira uma outra questão em algum outro lugar, com algum outro público, né? Exato. E se você for ver, o que cai, assim, em termos de internet, que, pô, um conteúdo é um algoritmo já super bem desenvolvido, o que cai para todo mundo, se você for parar para pensar? Página de meme. Página de meme é a parada que mais atinge diversos públicos, porém, o que eu mais vivi, e eram os meus maiores desafios, é como a gente engaja essa galera aqui. Como a gente faz essa galera converter em alguma coisa. Porque da mesma forma que atinge muita gente, as pessoas não são muito engajadas. As pessoas assistem, riem, legal, beleza, pode até comentar e tudo mais, mas aquele engajamento longo, sabe? Que eu vejo canais de 10 anos com engajamento incrível, sabe? Não acontece, sabe? É facilmente substituível, beleza. Hoje eu sigo e comento pra caramba uma página de meme ou um perfil do Instagram de meme que é muito maneiro. Daqui a pouco brota um outro pra mim e um comentário que eu não comento ou engajo lá some, a gente vai só pra outra. E a coisa vai meio cíclica, sabe? Assim, e você acha que tem alguma chance desse mercado saturar? Ele já tá saturado ou não? Sempre vai ter espaço pra isso, por mais que a gente tenha muito disso?
Eu acho que são as duas respostas. Ele está saturado e tem espaço. Porque é aquele negócio, né? A gente tem a autenticidade do ser humano que está produzindo aquele conteúdo ali, né? E isso aí é o que a gente se conecta. Então, seja um meme, seja um vídeo, seja qualquer coisa, a gente sempre tem uma autenticidade da qual a gente se conecta, uma coisa que se comunica melhor com a gente, mas tem muita coisa já. Tem muita coisa. Tem determinadas situações que eu assim, no meu estudar de empreendedorismo e como é que a gente constrói um plano de negócios, a pergunta que nunca pode faltar é: o que você está entregando de diferencial? Sabe? Para fazer sentido você fazer isso aqui, tá? Beleza? A gente sabe que só de ser um apresentador diferente, aquilo já é um diferencial. Mas eu diria que hoje precisam de mais diferenciais. Eu quero me tornar um criador de conteúdo, pensei num projeto, tive uma ideia num projeto, quero começar esse projeto agora. Que dica você dá, além de procure um gestor de projetos e um diretor de conteúdo, mas qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Qual é o meu primeiro passo? Com o que eu devo me preocupar em aprender ou em fazer, em concretizar? Acho que a primeira coisa é você aprender minimamente aquele meio do qual você vai conseguir realizar aquilo, né? Sempre falo que a internet é diferente de uma TV, né? Porque na TV não tem muito espaço hoje para você fazer uma coisa simples. Porque imagina, se do nada dá o comercial e volta do comercial na Globo e vê um vlog. É meio louco, né? Se tipo não for assim, um programa de humor, ninguém... Não, um vlog de 30 minutos da pessoa falando pra câmera. Tipo, é até meio louco, né? De pensar assim. Mas o que eu penso, assim? E eu sempre recomendo como primeiro passo: sustentabilidade. Pô, dá pra bancar uma produção de 3 câmeras? Beleza. É um investimento inicial de qualquer ideia, projeto, empresa, iniciativa. Então eu preciso ter 3 câmeras. Aquela coisa não funciona mais de ter um celularzinho no meu quarto e vou virar o Whindersson. Não, pelo contrário. Eu acho que tem espaço para tudo. Tipo, ainda que esteja saturado, vlog, tem espaço para tudo. A sustentabilidade que eu falo é muito sobre isso, de pense uma coisa que você vai conseguir fazer com tranquilidade. Uhum. Que você vai, de repente, não tem como pagar um editor, você vai conseguir editar. Então, aprender minimamente as coisas básicas, que hoje é mole, como se gravar em casa. Você bota no YouTube, deve vir uma enciclopédia de como se gravar gastando o mínimo de dinheiro ou com o seu próprio celular e acabou, ponto final, sabe? Você ainda precisa se gravar com a IA? Você acha que... eu acho. Momento das pessoas ainda se gravando. Eu já Porque fiz. Hoje em dia já tem aquela coisa do você cria o seu avatar, né? Você coloca a sua voz e você escreve o prompt e já sai o vídeo sem você precisar ter aberto uma câmera de celular. Eu acho que situações e situações. Primeiro, sempre pensar na sustentabilidade. Não vai adiantar você simplesmente botar uma mega estrutura se você não vai conseguir segurar, bancar, ter fôlego para aquilo ali. Se vai, lindo, tem que ir assim mesmo. No máximo do seu fôlego. Com relação à IA, eu acho que simplificou e facilitou muita coisa. Mas é muita coisa. É uma ferramenta. É uma ferramenta como mostraram pra gente o Google. É uma ferramenta igual. E aí, o lance do avatar... Eu já vi muitas situações que, assim, o avatar ali, lindo, tá tudo certo. Às vezes é só um speechzinho assim de, essa ferramenta te possibilita... Aí é uma pessoa que é o avatar, não é a pessoa falando. Ela já botou ela lá, já criou o avatar dela e fica replicando em vídeo. Uma mão filmando, por exemplo, uma capa de celular, dá exemplo. E aí, mostrando a capa e o avatarzinho da pessoa falando. Com essa capa de celular, você pode ficar despreocupado com o seu celular caindo no chão, porque é assim assado. Pô, fez diferença, sinceramente, se a pessoa falando ou o avatarzinho da pessoa falando? Porque o avatar já é super tranquilo, mas é um negócio meio morno ainda, sem grandes
dotes carismáticos, né? Mas resolve, passa a mensagem. Podia ter a voice off só e tava tudo certo também, sabe? Agora, para outros tipos de conteúdo onde você se comunica, você se conecta numa opinião e num sentimento, o Avatar vai ainda precisar de muita lenha para conseguir chegar nesse lugar. Você acha que né? nem todo mundo vai virar Marisa Maiô aí, nem... Não, acho que ainda demora, tá? Para as pessoas conseguirem se conectar autenticamente. Eu tenho visto coisas, por incrível que pareça. Inclusive, eu sigo um criador de conteúdo esses dias agora. Engraçado você perguntar sobre isso, porque aconteceu agora. Se chama Arvro, que é o Álvaro Borba. Era um cara que, enfim, tinha um canal chamado Meteoro, Meteoro Brasil, e aí ele falava sobre política e tudo mais. E ele faz umas análises, uns vídeo-ensaios sobre política, né? Que, aliás, e aí, é muito bom o canal dele. Tu conhece, então? Assisto bastante. É muito bom, né? Ele vai com profundidade nos temas. A gente vai deixar o link aqui pra você também. E aí, cara, aconteceu uma coisa incrível que... Não sei se ele usou isso para o próprio... Assim, para se mostrar vulnerável, né? Para debater sobre o assunto se mostrando vulnerável. Porque eu acho ele muito inteligente, então eu acho que seria uma manobra muito maneira de tipo, olha, até eu posso ser enganado pela inteligência artificial. Que ele fez um vídeo onde ele falava ali sobre pessoas que usavam a fé e as religiões para desejar o mal, né? Para adversários políticos e tudo mais, né? E aí ele colocou um vídeo de uma moça falando que tudo que eu profetizei de mal para um aconteceu pro outro. E aí ele, tipo, usou esse vídeo como parte do exemplo, porque obviamente tem muitas pessoas que fazem isso, elas profetizam o mal e desejam o mal para as pessoas que são de pensamentos contrários politicamente, né? E ele usou esse vídeo como dois exemplos. E aí todo mundo falou, não, pera, isso aí é IA. Isso é feito com IA. E o vídeo tava muito bom. Uma mulher chorando, sabe? Tipo, saindo de uma manifestação, assim, com o celular super perto da cara, assim. Todos os parâmetros e atributos que trazem o defeito, né? A coisa mal feita mesmo, sabe? E aí, cara, ele tomou, acho que isso como verdade ali e fez a narrativa em cima usando esse vídeo também. Que a narrativa continua sendo verdadeira, tá? As pessoas continuam fazendo isso, fazem isso todo dia. Só o objeto ali, o fato objeto, que ele analisou sim, que nunca ele era existiu. gerado por IA, beleza. E aí depois ele fez um vídeo se desmentindo, né? Desmentindo não, mas esclarecendo, se retratando, falando que aquilo era IA, que ele usou e ele foi também enganado. Pô, eu na minha idade e tudo mais. Mas aí, pô, uma coisa muito curta, pequena, simples, que aí beleza. A IA pode resolver, mas pra gente ter um papo, por exemplo, como a gente, como consumidor, gosta de conteúdos mais profundos, né? De entendimentos e coisas sutis, né? Da humanidade, né? E da personalidade, da autenticidade do ser humano, ainda vai demorar muito tempo, né? Se a gente vê o canal dele, é um canal assim, né? A gente se conecta ali por uma coisa sutil, né? Enfim, é crítico, né? A IA, ela tá indo para lugares bizarros. Você acha que em algum momento essa estranheza vai acabar e a gente vai acabar tendo tudo como uma coisa só, não vai mais existir diferença entre o mundo da IA e o nosso e vai ser tudo integrado? Ou não, a gente sempre vai ter que ter esse cuidado de ter que separar o que é gerado por IA ou por conteúdo, por seres humanos? Cara, eu acho que a gente tá indo para um lugar onde as ferramentas hoje geram vídeos curtos, né? Mas geram coisas inteiras. Eu acho que a evolução... Tem dois caminhos aí que os especialistas falam, né? Da IA começar a usar a própria IA para ser a sua referência, né? Para se alimentar dela mesmo. E aí você vai gerar uma coisa bizarra, assim, estranhíssima. Ou
ela ser alimentada com coisas assim orientadas para ela ficar cada vez mais crível, mais absolutamente fidedigna à realidade. Mas tem uma coisa que eu acho que ainda está muito longe, que é a tal da singularidade, né? De tipo, uma IA ser autêntica e não ser um condensado de milhões de coisas, um super sintetizado perfeito de milhões de coisas, sabe? Vai enganar muita gente. Vai enganar mais muito, já está enganando, né? Mas eu acho que é isso, assim, a gente vai estar num lugar onde as pessoas a gente vai começar a criar aquela história a minha teoria, né? Humilde teoria, de que a gente vai começar a criar aquela história de pessoas que estão procurando coisas autênticas e pessoas que estão consumindo junk food, sabe? De conteúdo. Tipo, só estão recebendo. Você não tá criando visão crítica, sabe? Sobre alguma coisa. Você tá só deixando tudo entrar e ficando confuso, porque o mundo vai ficar mais confuso, né? E para encerrar, o que, na sua visão, hoje em dia, é inadmissível para uma pessoa, uma empresa, ou alguém que crie conteúdo fazer? Hoje não dá mais para fazer esse tipo de coisa, cara. Não faça isso, não tem como. O que é inadmissível? Não é aceitável nesse meio mais. Eu acho que assim, cada situação vai ser uma situação, mas, por exemplo, para marca fazer, acho que cada vez mais, né, a gente vê uma geração que tem absoluta repulsa por propaganda, sabe? Publicidade, tudo que é tipo de marketing, né? Eu acho que não vai ter mais espaço, acho que é besteira investir nisso, que é conteúdo engessado, institucional e etc. Assim, o conteúdo institucional é para quem gostou muito, quer ir lá e procurar e vai achar. Mas você querer botar isso goela abaixo é uma besteira. Porque vai ser uma repulsa tão grande, sabe? O plástico, sabe? O negócio que cara, assim, o comercial da Coca-Cola, sabe? Eu acho que beleza, ele ainda se comunica e se conecta com um público de massa. A gente está num país que é majoritariamente pobre, então o comercial da Coca-Cola faz muito sentido, ele ainda pega muita gente, mas eu acho que à medida que passa, uma coisa que é distante, intangível, cada vez se torna mais difícil assim de ser compreendido e ser aceito, sabe? As gerações mais novas de pessoas que são cronicamente conectadas, e pô, hoje qualquer celular acessa a internet e se conecta e tudo mais, etc. Estão cada vez procurando coisas mais autênticas, mais parecidas com elas e que sejam de fácil compreensão, né? Então acho que até mesmo o mega produzido tá começando a perder um pouquinho o espaço. Não que ele vai sumir, né? Sempre tem. Tipo, o rádio, falar que o rádio vai sumir. Não, já tá lá até hoje, sabe? Tipo, mas vai perdendo espaço para coisa que é mais tangível, mais simples, mais fácil entendimento. E o criador de conteúdo, no âmbito da criação de conteúdo do independente mesmo, é não repetir, sabe? Se repetir como está sendo feito é a coisa mais, assim, desperdício de tempo que pode se fazer. Repetir por repetir. Porque, deu certo, então eu vou fazer isso aqui igualzinho para dar certo, sabe? Quando, na verdade, as pessoas estão procurando o diferentinho, sabe? Tipo, o que é diferente aqui para a gente ver e falar, pô, isso aqui eu nunca tinha visto antes. Ou seja, é a autenticidade, né? Então, acho que o caminho vai para aí. Pô, o canal, pegando aí de novo o exemplo do canal do Álvaro,
É diferente, pô. O que você assiste que é esse ritmo, essa coisa que é meio reflexiva? Ele criou um próprio formato para fazer análise política, que é uma coisa que existe desde sempre. A gente já viu 500 vezes todo mundo fazendo igual, né? Exatamente. E você vê que é uma análise pouco pretensiosa, né? Que, ó, sempre tem a sua pretensão. Óbvio, não dá pra dizer. Mas tem uma coisa meio reflexiva pra, tipo, você... realmente. E você ali pode sair sem concordar também. E até bom que seja. Porque gera mais debate. Então, acho que a autenticidade, cada vez mais no mundo onde a gente tem a fácil reprodução, repetição e sintetização com a IA, a autenticidade se torna a curadoria, né? De assuntos, de coisas, de ideias, ela se torna o ativo mais valioso para o futuro. Cara, Respondido? respondido demais. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazerzaço. Poderia ficar 5 horas aqui falando com né? você, Daria, mas mesmo. temos horário. Precisamos liberar o Bruno. Muito obrigado pela sua presença. Você, cara. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.